Abra sua Bíblia no Evangelho de João 17. João capítulo 17. A oração de Jesus. Eu queria que você atentasse bem para essa oração. Você vai ver o que é a vontade de Deus. Porque nessa oração, Jesus mostra qual é a sua vontade em relação à vontade do Pai. Mostra qual é a sua vontade em relação aos seus discípulos. Olha só o que ele diz. Jesus falou assim, e levantando os seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O que é isso? O que significa essa palavra? Então, o objetivo de Deus Pai era que o seu Filho levasse a vida eterna aos seres humanos, ganhar almas. E ele diz: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste fazer. E agora glorifica-me, tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu mos deste, e guardaram a tua palavra. Jesus está falando assim, daqueles que se mantiveram na fé. E, naturalmente, essa é a situação dos dias de hoje, daqueles que se mantêm na fé. Eram teus, tu mos deste, e guardaram a tua palavra. Agora, já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Isso é muito forte. Aqueles que estavam no mundo, eu estava no mundo, e ele, Deus, tinha a minha vida. Então ele deu-me para Jesus, e Jesus me guardou. Você era do mundo, mas Deus o tinha, e então ele deu para o seu filho, e você continua sendo dele. Mas se você sair, se você abandonar essa fé, essa comunhão, obviamente, ele não pode fazer mais nada. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam o quê? Assim como nós. Então, verifica que nessa oração, Jesus foca as almas, foca
a unidade da fé. A unidade da fé. Pense bem nisso. Essa unidade da fé é a unidade do Espírito Santo. A unidade do Espírito Santo. Todos nós temos a nossa própria cabeça, os nossos próprios gostos. É ou não é? Uns gostam de carne, outros gostam de legume, outros gostam de carne com legumes, e assim sucessivamente. Cada um tem o seu gosto. Uns gostam do vermelho, outros gostam do azul, e assim sucessivamente. Mas uma coisa, a nossa cabeça tem que ter o mesmo pensamento, que é o mesmo Espírito, é um só Espírito. O mesmo Espírito. Quando você tem o Espírito Santo e eu tenho o Espírito Santo, nós andamos juntos, nós ficamos em paz, porque o Espírito que guia você, guia a mim também. Ou não é? Mas, se por acaso você diz que tem o Espírito Santo, e eu também tenho o Espírito Santo, mas você discorda de mim, eu discordo de você, então tem uma briga de cabeça. É ou não é? Sim ou não? Uma briga de santo. É ou não é? Um tem o diabo, o outro tem Deus, com certeza. Os dois não têm o Espírito Santo. Um deles pode ter, mas o outro tem o diabo. Ou não é? Isso é lógico, isso é matemático. Se você tem o Espírito Santo e eu tenho o Espírito Santo, então nós dois concordamos na mesma fé. Ou não concordamos? Sim ou não? Se nós não concordamos na mesma fé, então nós não temos o mesmo Espírito. O Espírito seu é um, o meu é outro. É o que acontece entre as pessoas que, por exemplo, que não têm o Espírito Santo, que os guias brigam pela cabeça. Né? O meu santo não dá com o santo dela. Ou não é? É ou não é? Lembra como você era? Você se lembra quando você falava, meu santo não dá com dele, não dá com dela. Não sei se chegou a falar isso, mas deve ter pensado. Mas que pessoa antipática. Não me dou com ela. Isso não existe quando a pessoa tem o mesmo Espírito, o Espírito Santo. Ou não é? Sim ou não? Então você diz que tem o Espírito Santo. Você diz que tem o Espírito Santo. A outra pessoa também tem o Espírito Santo. E você fica com inveja da outra? Esse não é o Espírito Santo. Você tem ciúmes da outra? Isso não é o Espírito Santo. Você pode ter gostos diferentes. Gostar de uma coisa e ela gostar de outra. Isso é normal. Mas os dedos das mãos são diferentes. Mas o corpo é um só. É uma só cabeça. É uma só cabeça. O espírito é um só. A alma é uma só. Então, quando uma pessoa tem o Espírito Santo, como também a outra tem, elas têm a mesma visão, a mesma direção, o mesmo discernimento. Pode não ter a mesma maturidade. Pode não ter a mesma maturidade. Mas não significa dizer que elas serão divididas entre si. Não, porque elas têm o mesmo Espírito. O Espírito que fala comigo, fala com ela. O Espírito que fala comigo, fala com vocês. Então, se alguém se levanta, ou se alguém se coloca contra aquelas pessoas
que tem o Espírito Santo porque aquele espírito é diferente. Ou então as pessoas, a maioria na igreja não tem o Espírito Santo, e uma minoria que é crítica, que censura, que é má, que é maliciosa, tem o Espírito Santo. Como é que pode? Como é que pode uma pessoa que tem o Espírito Santo ser maliciosa? Pode? Não pode mesmo. Então você tem que, como obreira, como obreiro, você tem que ter esse discernimento. Não é porque a pessoa está vestida de obreira, ou de obreiro, ou de levita, ou de pastor, que ela tem automaticamente o Espírito Santo. É de se supor que tenha, mas não sempre, nem sempre tem. O que vai identificar a pessoa com o Espírito Santo é justamente aquela que tem o mesmo objetivo, a mesma fé, o mesmo propósito. Qual é o propósito maior da pessoa que tem o Espírito Santo? Ganhar alma. Ganhar alma. É isso que Jesus está falando aqui. Olha só. Jesus disse: eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um. Como é possível nós sermos um, se somos corpos diferentes? O Espírito. Quando nós pensamos a mesma coisa, quando nós pensamos a mesma coisa, quando nós temos os mesmos objetivos, você não precisa necessariamente concordar comigo, o Bispo Macedo, mas você, se tem o Espírito Santo, que o mesmo Espírito que eu tenho, você vai concordar com a palavra que nós pregamos, que é a palavra de Deus. Você vai concordar. Você não pode discordar, porque o Espírito é um só. Se a maioria concorda, por que uma minoria se levanta contra essa concordância? Entende o que eu estou falando? Sim ou não? Eu não estou obrigando a umas poucas pessoas concordarem comigo. Não, eu estou pregando a palavra de Deus, e você tem que concordar com a palavra que eu estou pregando, porque ela está saindo da Bíblia, ela não é minha. Todos têm que concordar com essa palavra. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, que era Judas Iscariote, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. Olha só, quem tem a palavra de Deus é odiado pelo mundo, que tem a palavra do diabo. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Nós não somos do mundo, estamos no mundo, mas não somos dele. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Santificar quer dizer separar. Quem é santificado é separado. É separado. É isso que quer dizer santidade.
pessoa separada para Deus. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Somos nós. Jesus orou por você, por mim, sabia? Está aqui, ó, escrito. Não rogo somente por estes, que está falando aqueles que estavam ali com ele, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Para quê? Para quê? Todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Está vendo? Você está vendo? Está entendendo a palavra de Jesus? Ele cobra unidade. Ele fala de unidade. Ele não fala de separação. Ele não fala de divisão. Ele não fala de facção. Ah, eu sou assim. Ah, eu sou assim. Não, nada disso. Quem tem o Espírito de Jesus tem uma só fé. É a mesma fé do outro que tem o Espírito de Jesus. Se não tiver o Espírito de Jesus, certamente, com certeza, não terá a mesma fé, não terá a mesma visão, o mesmo entendimento, e é óbvio que não pertence a Deus. É isso que eu quero falar com vocês. Ele diz assim, só para terminar a oração dele: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste. Porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Unidade de amor, unidade de fé, unidade de espírito. Por que eu estou lendo isso aqui? Por que eu estou falando sobre isso? Para que você venha perceber na sua vida diária, seja em casa, na rua, no trabalho, mesmo na igreja. Você lida com as pessoas. Você tem o seu círculo de amizade, não é verdade? Sim ou não? Eu também tenho o meu círculo de amizade, que são os bispos. Então, nós comungamos a mesma fé. Então, quando nós nos reunimos, há gozo em nós. Porque um fala uma palavra de fé, o outro vem, acrescenta outra palavra de fé, confirmando a anterior. E assim a gente se fortalece espiritualmente. O Espírito Santo fala através de um, de outro, e nós exultamos no Espírito, porque o Espírito é um só. Mas e vocês? O círculo de amizade de vocês, normalmente, são pessoas incrédulas, parentes, amigos, conhecidos, às vezes, marido, mulher, namorada, namorado.
noiva, noivo, aí pega, porque você não vai sair de casa porque sua mãe é contra a sua fé, você não vai sair de casa porque seu pai é contra a sua fé, você não pode eliminar as pessoas que são contra a sua fé, pode? Não, você não pode, porque o patrão é endemoniado, eu não vou trabalhar para ele. Não, você vai fazer o seu trabalho, você vai fazer o melhor que você pode fazer. Mesmo que ele seja endemoniado, você tem que dar o melhor de si. Mas, o namorado, você pode evitar. A namorada, você pode evitar. Você pode eliminar aquelas pessoas que, por exemplo, noivo, namorado, a namorada, pessoas que você está começando um relacionamento sentimental, um relacionamento para casar, coisa séria. Então, se aquela pessoa que você está namorando não tem a sua fé, não tem o mesmo espírito que você, então você tem o direito de se afastar. Eu vou falar para vocês, eu tive muitas namoradas mesmo. Muitas namoradas. Mas, como eles dizem hoje, ficava, né? A gente ficava. Ficava só para não ficar sozinho. Mas eu não queria compromisso nenhum com elas. Porque não tinham a mesma fé. Não estou dizendo para você fazer a mesma coisa. Eu errei muito, muito mesmo. Tive dores de cabeça por causa disso. Era melhor estar sozinho do que estar com uma pessoa que não estava na mesma fé. Mas foi assim na minha juventude, antes de conhecer a Esther e nos casarmos. Eu pude escolher, eu pude eliminá-las. Essas namoradas, muito bonita, linda, maravilhosa, fazia o meu gosto, era do meu gosto, mas era vazia por dentro, oca, não vai me acrescentar nada, vai me atrapalhar a minha fé, como muitas atrapalharam de fato, durante aquele namoro. Então eu me afastei. Porque eu não queria estar com uma pessoa que não estava na mesma fé comigo. Você vê, Deus honra a gente. Deus honra. Ele me honrou. Por quê? Porque Ele viu o meu coração, a intenção minha. Não, eu não quero. Eu preferia estar sozinho do que ficar com essas criaturas. Para não corromper os meus bons costumes. Amém, pessoal? Para não corromper a minha idoneidade espiritual. Para não corromper a minha fé. Eu me afastava. Na igreja que eu frequentava, eu tinha pessoas amigas, conhecidas, entre aspas, irmãos. E essas pessoas que não tinham a mesma fé que a minha, eu me separava, eu me isolava. Eram amigos, eram pessoas assim que a gente tinha conversa. Então, pelo falar, a gente sente quem é da fé, quem não é da fé. É ou não é? Quando a pessoa fala, ela mostra o que tem dentro dela. Então, quando aquelas criaturas não tinham nada com a minha fé, eu me afastava. E eu seguia a minha fé sozinho. Sozinho. Eu preferia ficar por exemplo, uma noite de sábado, como hoje, eu ficava no meu quarto lendo a Bíblia, orando, enfim, buscando a presença de Deus, do que dividir alguma distração lá fora, e com certeza,
iria corromper a minha fé, iria macular a minha fé. A mesma coisa dentro da igreja, aqui. Se você tem uma pessoa, obreiro, é obreiro, é levita, é isso, é aquilo, mas não bate com você, se afaste dessa pessoa. Se afaste. Mas é obreiro, se afaste dessa pessoa. Porque ela não vai te fazer bem. Ou não é. Você tem que usar a sua inteligência. É isso que nós, por isso que nós temos falado sobre a fé com inteligência. A fé com inteligência faz a gente pensar, raciocinar, pesar, colocar na balança. Ó, isso aqui serve para mim, mas isso aqui não serve. Então eu não quero isso aqui. Não é porque a pessoa diz, eu sou irmão. Não é porque diz, eu sou também obreira. Eu quero ver os frutos, para que então a gente possa ter comunhão. Amém, pessoal? Lembro uma vez que o pastor entrou na minha sala, queria falar comigo, muitos anos atrás. E ele era um pastor de outra igreja. Quando ele chegou na minha sala, ele nem me cumprimentou, ele... Aí começou a falar em línguas. Ripa lá para trás. E eu, além desse ripa lá para trás, o sujeito fedia igual gambá. Que espírito é esse? Que espírito é esse? Você já viu na televisão, pelo menos, Cracolândia? Quem é cracudo, quem é viciado, não tem ordem, é desordeiro, não tem uma disciplina, não toma banho, enfim, é sujo, fede. Essa é a palavra, fede. Assim é o que está dentro dessas pessoas, coitadas. Então esse pastor vem falar comigo, o Espírito Santo falou comigo que eu devo servir aqui na Igreja Universal. Eu falei, aqui não. Você fala para o Espírito Santo que aqui você não é. Entendeu? Sim ou não? Você tem que pesar para não cair na besteira, no erro ou de confiar numa pessoa que vem destruir a sua fé. Veja só, qual é a razão o porquê que muitas pessoas estão no nosso meio e supostamente são batizadas com o Espírito Santo, mas não comungam a mesma fé que a nossa? Qual a razão? Qual a razão? Eu vou explicar para você. A obreira, ou melhor, a pessoa, entrou na igreja, como é o seu caso, como é o meu caso. Todos nós, quando chegamos para Jesus, nós chegamos com uma mão na frente e outra atrás. Ou quem está aqui que pode dizer, ao bispo, quando eu entrei na Igreja Universal, eu estava numa boa. Eu não estava precisando. Tem alguém? Alguém? Todos nós, corpo de bispos, de pastores, todos nós entramos com uma mão na frente, outra atrás. Não tínhamos nada para dar. Nada. Senão para pedir. E pouco a pouco, com a fé, a luz divina, a luz do Espírito Santo, foi iluminando
o nosso ser espiritual, os nossos olhos espirituais. Eles foram se abrindo. Então nós começamos a descobrir o potencial que havia dentro de nós. E começamos a exercitar esse potencial. Então, obviamente, com a direção do Espírito Santo, com a força de Deus, com a força da fé, nós fomos nos reabilitando, construindo a nossa própria vida. Não foi assim? Foi. Então, por que aconteceu essa mudança de vida? Porque você teve sorte? Nós tivemos sorte? Porque nascemos com o bumbum virado para a lua? Não. Nós tivemos as nossas vidas transformadas do ponto de vista espiritual, do ponto de vista emocional, do ponto de vista econômico, do ponto de vista espiritual, de todas as formas. Nós tivemos as nossas vidas transformadas. Por quê? Porque nós tivemos a luz do Espírito Santo que deu vida, visão dos nossos olhos. Nós enxergamos o altar, o lugar onde se resolve os problemas, qualquer tipo de problema. Então nos lançamos no altar e mantivemos no altar. Só que, por questões de desvio dessa visão, assim como pela fé você toma posse das bênçãos de Deus, pelas dúvidas você as perde. O dia que você começar a duvidar, você começa a perder o que você recebeu. Não estou lançando maldição, não. Eu estou profetizando. Se pela fé você conquista a vida, pela dúvida, você perde essa vida e encontra a morte. Todos nós, sem exceção. Sem exceção. Então a pessoa conquistou, etc, etc. Mas, por conta de achar, ou de se achar, que é um merecedor, talvez, por conta de se achar que não mais precisa da igreja, do bispo, de vir na igreja, de ser obreira, de ser obreiro, por conta de achar, dos seus achismos, essa pessoa começa a desviar os seus olhos do altar para a oferta no altar. Ela desvia a sua atenção. Quando ela desvia a sua atenção, quando ela desvia a atenção dela, ela fica no escuro. Vamos apagar a luz, por favor. Quem ousa agora, nesse momento, se levantar do seu lugar e vir correndo aqui no altar? Quem? Quem tem essa coragem? Quem tem coragem de vir correndo aqui no altar? Digamos que eu falasse assim, olha, agora venham todos aqui no altar. Você teria coragem de se levantar e fazer isso? Não. Por quê? Porque você não está enxergando nada. Você não enxerga nada. Você está cego agora. Assim são as pessoas que desviam a sua fé do altar para a oferta que está no altar. As pessoas que desviam a sua fé do templo para o ouro que tem no templo. É o que Jesus fala na sua palavra. Ele diz assim, em Mateus 23, e versículo 17.
insensatos e cegos. Está falando para os religiosos hipócritas. Insensatos, quer dizer, loucos, ignorantes. Insensato é ignorante e que não pensa. E cegos são os que não enxergam. Pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? No versículo 19 ele diz: insensatos e cegos, qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? O que é maior? Foi o que eu falei para os pastores do mundo inteiro na semana passada, que eu estou falando para vocês agora. Porque sempre tem pastores que estão caindo, se corromperam, caíram na prostituição, no roubo, na mentira, no engano. Tem sempre pastores dando problema. Eles são, obviamente, automaticamente eliminados. Manda embora. Não fica conosco. Não fica conosco. Pode ser o melhor pastor do mundo. A gente manda embora. Então, esses elementos, por que eles caem? Por que eles tomaram essa decisão? Porque eles perderam a visão. Ninguém cai em tentação de uma hora para outra. Ninguém cai em tentação de uma hora para outra. Especialmente a pessoa que é do Espírito Santo, que tem o Espírito Santo. Ninguém. A coisa começa com um pensamento. A coisa começa com um pensamentozinho, com uma ideia. O diabo sopra uma ideia. E aquela ideia é como uma criança que vai sendo gerada no ventre da mãe. Quando menos espera, aquela criança está grande. E quando nasce, quer dizer, quando aquela criança, quando aquela mulher dá à luz, a criança nasce, aquele pecado é então cometido. Só que aquele pecado já nasceu há 9 meses atrás. Entende o que eu estou falando? Analogicamente? Sim ou não?